Fala galera, tudo bom? Muito feliz em ver vocês aqui novamente, dando continuidade nas aulas de matemática. O tema de hoje, divisores de um número. Solta a vinheta! Então pessoal, na última aula nós relembramos alguns conceitos de múltiplos, divisores, números primos. Na parte específica de divisores, a gente viu como que a gente faz para encontrar quais são os divisores de determinado número e tudo mais. No entanto, eu só dei exemplos pequenos. Se o número for um número muito grande, acaba ficando difícil fazer daquela forma. Então, tem que ter um método para encontrar quais são os divisores de determinado número. Tá? Assim como ter um método para saber quantos são os divisores de determinado número. Bem, sai do Zap Zap e mãos à obra. Vem para cá comigo, olha aqui. Quais são os divisores de 10? Gilmar, 10 é um número pequeno, então eu até consigo ir elencando todos os divisores ali dentro de um conjunto. Tudo bem, mas vamos começar com um número pequeno só para a gente ver como que é o método que eu faço para encontrar quais são os divisores. Tá? Eu vou fatorar o 10. Vou fatorar, você já viu isso, tá? Vou pegar o 10 e vou começar a dividi-lo por primos, tá? Então, eu vou pegar o 10 e vou dividir por quem inicialmente? Por 2, né? Porque o 10 é um múltiplo de 2. Dividir 10 por 2 me dá 5. Eu consigo dividir o 5 por 2? Não, né? Por 3 também não. Então agora eu vou dividir o 5 pelo próximo primo, que no caso é o 5. Quando eu divido 5 por 5, isso vai me dar o quê? 1. E aí eu paro aqui. Então, na verdade, eu consigo escrever o 10 como sendo o produto de 2 vezes o 5. Repara, eu consigo escrever o 10 como um produto de 2 vezes o 5. Gilmar, e como que eu faço para saber, usando esse método, quais são os divisores? Eu vou colocar aqui, em cima, o primeiro divisor dele. O primeiro divisor é positivo, que no caso é o 1. Tá? Vou colocar o 1zinho aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses números e vou multiplicar sempre pelos que estiverem aqui à direita. Então, repara, 2 vezes 1, 2. O 2 não tem mais por que eu multiplicar. Desci para o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Aqui eu tenho os divisores de 10. Gilmar, mas todos os divisores de 10 estão aí? O que você acha? Lembra lá da última aula? Todos eles estão aqui? Bem, se o 1 é divisor de 10, o menos 1 também é divisor de 10. Eu não posso esquecer dos números negativos. Se o 2 ele é divisor de 10, o menos 2 também é. Se o 5 é, o menos 5 também é. E se eu tenho 10, eu também tenho menos 10. Então, aqui, na verdade, eu tenho os divisores positivos. Ou alguns números, ou alguns exercícios, tratam ele como sendo os divisores naturais. Então, na verdade, eu não posso esquecer dos simétricos. Se eu fosse relacionar aqui embaixo os divisores de 10, vai ser quem? Menos 10, menos 5, menos 2, menos 1. E agora os positivos. 1, 2, 5 e o próprio 10. Repara, lembra da última aula. O conjunto dos divisores é um conjunto finito. Eu tenho uma quantidade exata de termos. Tranquilo? Que nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 divisores de 10. Calma que a gente vai ver mais para frente como que eu faço para saber a quantidade sem saber quais são. É um outro método, mas fica tranquilo. Vamos dar uma olhadinha no 250 agora, que é um número um pouco maior, mas o procedimento é o mesmo, tá? Eu vou fatorar o meu 250, então vou dividir primeiramente por quem? Por 2. 250 por 2, 125. 125 eu consigo dividir por 2? Não consigo, né? Mas eu consigo dividir por 5.
125 dividido por 5, a essa hora, tá? Esse horário que você está assistindo o vídeo aí, de madrugada, no trabalho, tá dando 25. Bem, o 25 eu ainda consigo dividir por 5 de novo, que vai me dar 5. E eu consigo dividir mais uma vez por 5, que vai me dar o meu 1zinho aqui. Chegou no 1, eu paro, não tem mais o que fazer, tá? Então, na verdade, repara que eu consigo escrever o 250 como sendo o produto de 2 vezes 5 ao cubo, tá? Eu posso escrever aqui, ó, como sendo 2 vezes 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, beleza? E como que eu faço para saber os divisores? Passar aqui, ó, e vou colocar o primeiro divisor positivo, que é o 1. Coloco o meu 1zinho aqui. E vou começar a fazer as multiplicações do que está aqui pelo que tiver à direita. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. Só que o 5 também multiplica pelo 2. Vai me dar 10. 5 vezes 1, 5. Já está aqui, eu não preciso escrever de novo. 5 vezes 2, 10. Já está aqui, eu não preciso escrever de novo. 5 vezes 5, 25. Aí sim, eu coloco 25. E 5 vezes 10, 50. Falta esse último 5 aqui, né? Vamos lá para cima. 5 vezes 1, 5. Já está aqui, não precisa. 5 vezes 2, 10. Já está aqui, não repito. 5 vezes 5 é o 25. Já está aqui, não repito. 5 vezes 10 é o 50. Já está aqui, não repito. Agora eu vou pegar o 5 e vou multiplicar pelo 25, que vai me dar 125. E eu pego o 5 e multiplico por 50, que vai me dar o próprio 250. Lembra? Que todo número é múltiplo dele mesmo, tá? Então aqui, ó, 250. E 250, ele é divisor de 250, porque eu pego 250 dividido por 250, vai me dar 1, resto 0, beleza? Então, aqui estão os divisores positivos de 250, que não estão todos. Faltam o quê? Faltam os simétricos, que seria o menos 1, o menos 2, o menos 5, o menos 10, o menos 25, o menos 50, o menos 125 e o menos 250. Então, além desses, eu tenho os negativos, tá? Eu ia colocar aqui, mas não vai dar muito espaço, não. Deixa eu apagar aqui, mas fica claro para vocês que aqui estão os meus divisores positivos. E que além deles eu tenho os simétricos, beleza? Que no caso vai me dar um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com mais os simétricos vai me dar o quê? 16. Então, 250 tem 16 divisores inteiros. Tranquilo? Bem, como eu te falei, vai ter questão que vai te cobrar a quantidade de divisores. Às vezes a quantidade de divisor positivo, às vezes a quantidade de divisor negativo, às vezes a quantidade total de divisores. Então a gente tem que começar a trabalhar com isso sem necessariamente saber quais são. Aqui ele quer saber quantos são. Então olha para cá. Quantidade de divisores positivos, que no caso pode cair na sua prova pedindo como a quantidade de divisores naturais. Então subentende-se que é a mesma coisa, tranquilo? Vou dar um exemplo aqui do 600. O que eu vou fazer com 600? Eu vou fatorá-lo, né? Igualmente eu fiz aqui no nosso primeiro exemplo. Vou pegar, vou dividir o 600 por 2, isso me resulta em 300. Eu ainda consigo dividir por 2, e vai me resultar em 150. Eu ainda consigo dividir por 2, e vai me dar 75. E agora, dá para dividir por 2? Não dá, Gilmar. Dá para dividir por algum outro número? Pô, não sei. Dá para dividir por 3? Ah, dá para dividir por 3, porque eu lembro numa aula anterior que quando eu somo os algarismos, e se essa soma me dá um número múltiplo de 3, eu consigo dividir por 3. Então, 7 mais 5 dá 12.
E 12 é um número múltiplo de 3. Então aqui eu consigo dividir por 3. Quanto que é 75 dividido por 3? 25. Ainda consigo dividir por 3? Não, né? 5 mais 2, 7. 7 não é múltiplo de 3, mas eu consigo dividir pelo próximo primo, que é o 5. 25 dividido por 25 vai dar 5. E o 5 eu só consigo dividir agora por ele mesmo, que vai me dar 1. Chegou aqui, eu paro, tá? Parei. Como que eu posso escrever o meu 600? Na verdade, o meu 600 ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 2 ao cubo, ó, 2 ao cubo, multiplicado por 3 elevado à unidade, só tem 1, multiplicado por 5 ao quadrado. Tá, Gilmar, e agora? O que eu vou fazer? Para onde que eu tenho que olhar para saber a quantidade de divisores? Repara aqui nos expoentes. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Em todos os expoentes, tá? Não vou escolher número ainda. Eu olho para todos os expoentes. Como que eu faço para saber a quantidade de divisores positivos ou a quantidade de divisores naturais? Eu vou multiplicar esses expoentes, todos eles, acrescidos da unidade. O que significa isso? Se aqui eu tenho o 3, na verdade, eu vou botar 3 mais 1. E vou multiplicar. Se aqui eu tenho 1, eu vou multiplicar por 1 mais 1. E se aqui eu tenho o 2, eu vou multiplicar por 2 mais 1. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar 4 vezes 2 vezes 3. Quanto que está dando essa conta aqui? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ou seja, eu tenho 24 divisores positivos. Tenho 24 divisores naturais. Tranquilo? Então eu pego os expoentes, multiplico eles 1 a 1, acrescido da unidade. Pô, Gilmar, mas por que eu pego os expoentes, multiplico 1 a 1, acrescido da unidade? Isso aqui é facilmente demonstrável, mas é assunto para uma próxima aula, quando a gente entrar na parte de análise combinatória, tá? Princípio fundamental de contagem. A gente vai explicar melhor o porquê disso. Fique você sabendo por enquanto que dá para fazer dessa forma, e mais na frente a gente vai te explicar o porquê disso, tá? Divisores positivos ou naturais. Bem, mas a mesma questão pode te perguntar quantidade de divisores positivos e negativos, ou a quantidade de divisores inteiros, ou a quantidade total de divisores. Ele não quer saber se é só positivo ou só negativo, ele quer tudo de uma vez. Eu não preciso fazer tudo de novo, né? Bem, se eu sei que o 600 tem 24 divisores positivos, qual é o total de divisores de 600? 24 são os positivos, mais os seus simétricos, que são mais 24 negativos, que me dá um total de 48. Então, se ele perguntar o total, você pode encontrar os positivos e, no final das contas, multiplicar por 2. Tranquilo? Isso é moleza, né? Tá. Então, nós vimos como que fazemos para encontrar quais são os divisores de determinado número e quantos são os divisores, tá? Agora, desses divisores, nós vamos ver quantos são pares e quantos são ímpares. Duas regrinhas aqui bem rápidas, só para a gente não perder tempo na hora da nossa prova. Dá uma olhadinha para cá. Divisores ímpares positivos, tá? Ou, pode cair na sua prova, os divisores ímpares naturais, tranquilo? Como é que eu faço para saber daqueles divisores quantos que são ímpares? Bem, dá uma olhadinha num exemplo aqui. Eu já coloquei aqui no quadro, você pode copiar à vontade, tá? Mas acompanha aqui comigo, Peguei o exemplo do 540, tá? Eu não sei quantos são os divisores de 540. Eu teria que fazer aquele procedimento visto anteriormente. Mas a questão está me perguntando, dos divisores de 540, quantos são ímpares naturais ou quantos são ímpares positivos? Bem, lembra dessa regrinha. Eu vou fatorar o 540, normal, igual eu estava fazendo anteriormente. 540, quando eu divido por 2, que é o primeiro primo, me dá 270. O 270 eu ainda consigo dividir por 2,
que me dá 135. O 135 eu já não consigo mais dividir por 2. Eu tenho que ver qual é o próximo primo, que é o 3. Eu consigo dividir ele por 3? Faz a continha aqui, ó. Soma 5 mais 3 mais 1. Dá 8. Desculpa, dá 9. 9 é múltiplo de 3. Então eu consigo dividir o 135 por 3. Que quando eu faço a divisão, eu tenho 45. 45 eu ainda consigo dividir por 3, porque ó, 5 mais 4 dá 9. 9 é múltiplo de 3. 45 por 3 dá 15. O 15 eu ainda consigo dividir por 3. Ó. 5 mais 1, 6. 6 é múltiplo de 3. Então, ó, 15 dividido por 3, 5. 5 eu pego dividido por 5 e cheguei no 1 aqui. Então, não tenho mais o que dividir agora. Então, repara que o 540 eu consigo escrever ele como sendo 2 ao quadrado, porque eu tenho 2 multiplicado por 2, vezes 3 ao cubo, porque ó, 3 vezes 3 vezes 3, vezes 5 elevado a 1, porque o 5 só aparece uma vez. Então, feito esse procedimento, como eu quero saber os ímpares, eu vou olhar para os expoentes que têm como base o meu número ímpar, os primos ímpares, que no caso aqui é o 3 e o 5. O 2 é par. O 2, na verdade, ele é o único primo que é par, beleza? O único primo par é o 2. O 3 e o 5 são primos e são ímpares. Então, eu vou olhar para o expoente deles. Ó. Repara que aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. O que eu vou fazer para saber quantos divisores são ímpares? Eu vou multiplicar esses dois expoentes acrescido da unidade. Então, vai ficar, esse 3 aqui vai ficar 3 mais 1, multiplicado por 1 mais 1, que é desse 1zinho aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 2, que é igual a 8. Ou seja, o que significa esse 8? 540 tem 8 divisores ímpares positivos. Então, se a questão estiver te perguntando isso, o resultado é 8. Mas a questão pode te perguntar qual é o total de divisores ímpares. Ele quer além dos naturais, ele quer além dos positivos, ele também quer os negativos. O que eu vou ter que fazer para saber o total? Eu vou pegar esse 8 e vou multiplicar por 2. Tá? Mas se te perguntar só os naturais, que é o que comumente pergunta, aqui está a resposta. Mas fica atento no enunciado, porque se ele te perguntar qual é o total, inclusive os negativos, então eu tenho que dobrar isso aqui. No caso, daria 16. Tranquilo? Regrinha rápida aqui para saber os divisores ímpares. E para saber os pares? Olha para cá. Dá uma olhadinha aqui. Os divisores pares também positivos, né? Estou raciocinando aqui, por enquanto, no âmbito dos naturais, tá? Um exemplo, 360. O procedimento é igual ali. Eu vou ter que fatorar o 360. Lembra? Eu vou ter que começar fatorando. Então, peguei o 360 e comecei a fatorar. Qual é o primeiro primo? 2. Divide por 2. 180. Ainda consigo dividir por 2? Sim. Dá 90. 90 ainda consigo dividir por 2? Sim. Dá 45. 45, da mesma forma que nós vimos aqui, ó, desculpa, da mesma forma que nós vimos aqui, eu consigo dividir por 3. Então, ó, vai dar 15, que dividido por 3 vai dar 5, dividido por 5 vai dar 1. Então, aqui eu encerro a minha fatoração, né? Bem, o resultado que eu tenho é que o 360, eu posso escrever ele dessa forma. 2 ao cubo, porque, ó, 2 vezes 2 vezes 2, multiplicado por 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, multiplicado por 5 elevado a 1, porque o 5 só aparece uma vez, tá? Mesma coisa que eu fiz até lá. Aqui, eu queria saber os ímpares, então eu olhei direto para o expoente daqueles números que são ímpares. Não, o expoente do 3 e o expoente do 5. Aqui, eu vou olhar para os expoentes do quê? Vou olhar primeiramente para o meu expoente par, né? Que no caso é o expoente do meu 2 aqui, que é o 3zinho. Olhei, circulei ele de laranja, beleza. Esse aqui é o único expoente de um número de base par. O restante é tudo ímpar, ó. O 3 e o 5 é tudo ímpar. Então eu vou circular aqui de outra cor, tá? De amarelozinho aqui, para poder diferenciar. Qual é a ideia? O que eu vou fazer aqui? Como eu quero saber os pares,
Aquilo que for par, o expoente daquilo que for par, eu não vou alterar. Eu vou manter o 3. Ó. Mantive o 3. Eu vou multiplicar esse 3. Esse aqui é expoente de um ímpar. O 2 é expoente de um ímpar, que é o 3. Então, eu vou acrescer a unidade. 2 mais 1. Que multiplica por esse expoente aqui, que também é de um número ímpar, eu vou ter que colocar a unidade. Então, ó, 1 mais 1. Essa conta aqui vai me dar o resultado dos divisores pares positivos. Quanto que dá isso aqui? Vamos lá. Vou botar tudo de laranja agora. A mesma coisa aqui. 3 vezes... Não, vamos botar para ficar bonitinho. Vezes 3 vezes 2. Isso me resulta em 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. O que significa esse 18 aqui? Que eu tenho o 360, ele tem 18 divisores pares positivos no âmbito dos naturais. Se a questão te perguntar quantos são os divisores pares de uma forma geral, tanto os positivos quanto os negativos, o que você vai fazer? Vai pegar esse 18 aqui e vai multiplicar por 2, porque tem os simétricos. Vão ter sempre os negativos de cada número. Tranquilo? Então, recapitulando, ó, duas regrinhas. Uma para ímpar e outra para par. O que eu faço na ímpar? Eu pego os expoentes dos números que são ímpares, aqui, ó, que é o 3 e o 5. Peguei o expoente deles, acresci a unidade e multipliquei um pelo outro. Ó. 3 mais 1, 1 mais 1. No par, o que eu vou fazer? No expoente do par, eu não vou acrescentar nada. Eu vou manter. Ó, o expoente do par é o 3, eu mantive o 3. Nos outros, nos expoentes ímpares, né? Nos expoentes de números ímpares, eu vou sempre acrescentar a unidade. Então, vai ficar vezes 2 mais 1, vezes 1 mais 1, e eu chego no resultado. Duas regrinhas tranquilas. Beleza? Dá para pegar isso aí. Na resolução de exercício, a gente fica um pouco mais craque nessa parte. Tranquilo. Então, sabendo calcular os divisores de determinado número, ou quantos são os divisores de determinado número, a gente vai avançar um pouquinho mais agora, tá? Desses divisores de determinado número, eu quero saber quantos deles são múltiplos de algum número que eu escolher, tá? Vamos voltar aqui para o nosso quadro, um exemplozinho aqui do 720, tá? Bem, quantos divisores de 720 são múltiplos de 3? No caso, são múltiplos de 3, eu estou considerando por enquanto aqui só os positivos, tá? Para ficar mais fácil. Como que eu vou fazer isso? Eu quero saber os múltiplos de 3, depois dos divisores quantos são múltiplos de 5, depois quantos são múltiplos de 6 e quantos são os múltiplos de 12. Vamos ver mais ou menos como é que funciona aqui, tá? Dos divisores quantos são múltiplos de 3? Eu vou inicialmente fatorar o 720. Eu começo quase sempre assim. Fatorei o 720 por 2, 360, dividido por 2, 180, por 2, 90, por 2, 45, que não dá mais agora para dividir por 2. O próximo primo é o 3, dividido por 3 vai dar 15. O 15 eu ainda consigo dividir por 3, vai ficar 5, né? E o 5 eu divido por ele mesmo, dá 1. Então, eu terminei a fatoração e fiquei com esse resultado aqui, ó. 2 elevado a 4, porque ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso multiplica 3 ao quadrado, porque ó, 3 vezes 3. E isso multiplica 5 elevado a 1, porque o 5 aparece só uma vez aqui. Então, eu posso escrever o 720 dessa forma. Tá? Agora eu quero saber, tá, quantos são, dos divisores de 720, quantos são múltiplos de 3. Então, eu vou olhar para o 3 aqui. Ó. Tá vendo o 3? Qual que é o expoente do 3? O expoente do 3 é o 2. Então, eu mantenho esse expoente aqui, ó. Mantenho o expoente. 2 vezes alguma coisa, tá? Todos os outros expoentes que não são pertencentes ao 3, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicá-los acrescidos da unidade. O que significa isso? Se aqui eu tenho 4, eu vou multiplicar por 4 mais 1 vezes. Se aqui eu tenho 1, eu vou multiplicar por 1 mais 1. Essa continha aqui, essa hora, né, é 2 vezes 5 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Então, do total
de divisores do 720, eu posso dizer para você que 20 deles são múltiplos de 3. Eu só estou raciocinando com os positivos, tá? Se eu quiser saber todos eles mesmo que são múltiplos de 3, eu tenho que pegar esses 20 mais os seus simétricos, não vai me dar um total de 40. Mas trabalhando no âmbito dos naturais, né, só com os positivos, eu vou ter uma resposta 20. Tá? Então eu tenho que olhar para saber múltiplo de quem. Aí eu vou e olho aqui, ó, múltiplo de 3. Mantenha o expoente. Os demais expoentes eu sempre acrescento mais um e faço a multiplicação. Tá? E essa regra vai servir aqui para o 5 também. Ó, e quantos são múltiplos de 5? Ainda trabalhando com os positivos. A fatoração aqui está idêntica. Ó, 720, ó, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. A mesma coisa que eu tinha aqui. Ó. Só que agora eu quero saber os múltiplos de 5. Então eu vou olhar para o 5. Qual é o expoente do 5? É o 1. Então eu mantenho. Mantenho 1. 1 vezes o quê? Olho para os outros expoentes. Ó. Tem aqui o 2 e tem o 4. O que eu vou fazer com esses outros expoentes? Eu vou sempre acrescentar a unidade e vou fazer a multiplicação. Então aqui ó, vai ficar 2 mais 1 multiplicado por 4 mais 1. Isso aqui é o quê? 1 vezes 3, que dá 3, multiplicado por 5. Então vamos lá. 5 vezes 3 vezes 1, 15. Tranquilo? Então isso aqui ó, é igual a 15. Então desse total de divisores de 720, 15 deles são múltiplos de 5. Tá? Múltiplos de 5 são positivos. Se eu quiser saber todos, vai ser 15 mais os seus simétricos, que vai me dar um total de 30. Tá? Então, ó, quero saber o de 5, eu vou e olho para o 5. Quero saber o de 3, eu vou e olho para o 3. Tá? Agora dá uma olhadinha para cá. Continuando no mesmo raciocínio, eu quero saber desses divisores quantos são múltiplos de 6. Quantos são múltiplos de 6? Repara, desculpa, que o 720, ó, ele está fatorado da mesma maneira aqui. 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. O que eu tenho que fazer aqui? Se eu tinha que olhar para o número, e o número não está aparecendo para mim, eu tenho que fazer com que o número apareça. Eu tenho que escrever isso aqui de uma forma diferente, de forma que o 6 apareça para mim. Como é que eu vou fazer isso? Dá uma olhadinha para cá. Vamos desmembrar aqui esse 2 elevado à quarta, que na verdade é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, na verdade, é 3 vezes 3. Ok? E aqui eu tenho 5 elevado a 1. Aqui está elevado a 1 e aqui está elevado a 1. Eu tenho que fazer com que apareça o quê? O 6. Repara que o 6 ele aparece como para mim? Olha para cá, como é que eu faço para o 6 aparecer? Eu tenho que multiplicar o 3 vezes o 2. O 6 nada mais é que o produto de dois primos, que é o 3 e o 2. Então vamos escrever isso aqui melhor ainda. Ó, 2 ao quadrado vezes... Esse 2 ao quadrado aqui eu vou abrir. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ó, o expoente de todos esses aqui é 1. Ó. Expoente 1. Conseguiu visualizar o 6 agora? Olha para cá. O 6 está aparecendo aqui para mim, não está? 2 vezes 3. Então o 6 apareceu. Vou colocar ele aqui na frente. O 6 está aqui com o expoente 1. Todos os outros números eu vou repetir aqui. Ó. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Vai dar 2 elevado a 3. Vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Repara agora que eu quero saber do 6. Olha para o 6 aqui. Está olhando para o 6? Qual é o expoente do 6? É o 1. O que eu faço com o expoente do 6? Eu mantenho ele. Tá? Vou botar aqui. Ó. Eu mantenho 1. Multiplicado por todos os outros expoentes, eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar a unidade. Então, se aqui eu tenho 3, eu vou multiplicar por 3 mais 1. Se aqui eu tenho 1, eu vou multiplicar por 1 mais 1. Se aqui eu tenho 1, eu multiplico por 1 mais 1 de novo. Quanto que vai dar isso aqui? 3 mais 1, 4.
1 mais 1, 2. Então vai ficar 4 vezes 2, 8, tá? 8 vezes 2, 16. Tranquilo? Então o resultado disso aqui vai dar 16. Dos divisores de 720, 16 deles são múltiplos de 6, tá? E esses 16 que são múltiplos de 6, eles são positivos, tá? Se eu quiser saber todos, eu pego o 16 e multiplico por 2 por causa dos simétricos. Não esqueça, eu estou repetindo isso toda hora para você não esquecer na hora da sua prova. Seguindo ainda o raciocínio, vamos olhar o 12. O 12, professor, o 12 também é um produto, né? Eu vou multiplicar o 3 vezes o 4. É justamente isso que você vai ter que fazer. Eu tenho que fazer o 12 aparecer aqui, ó. Bem, vamos reescrever isso aqui, de forma que o 12 apareça. O 2 à quarta eu vou colocar como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Beleza? Bem, o 3 ao quadrado eu vou escrever como 3 vezes 3. 3 vezes 3. E o 5 ele mantém aqui, ó. Todos esses aqui com o expoente 1. Como eu te falei, o 12 é o quê? 4 vezes 3. Então tá aqui, ó. Ó, 2 ao quadrado, 4 vezes 3. Apareceu o meu 12. Se o meu 12 apareceu, o que eu faço? Eu escrevo ele aqui na frente. 12 elevado a 1. E eu reescrevo o restante. Então tá aqui, ó. Vezes 2 ao quadrado, que é esse aqui. Vezes 3 elevado a 1. Vezes 5 elevado a 1. Se eu quero saber os múltiplos de 12, o que eu faço? Eu olho para o 12. Está aqui o 12. Qual é o expoente dele? É 1. O que eu faço com o expoente dele? Eu mantenho. Então está aqui, ó. 1 vezes. E o que eu faço com os outros expoentes? Ó, eu acrescento a unidade. Então se aqui eu tenho 2, vai ser 2 mais 1. Se aqui eu tenho 1, vai ser 1 mais 1. Aqui eu tenho outro 1. 1 mais 1 de novo. Quanto que está dando essa continha aqui? 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então isso aqui, ó, está me dando 12. Então, dos divisores de 720, 12 deles são múltiplos de 12. Aqui, só contando os positivos, tá? Se fizer os negativos, eu multiplico por 2. Pô, Gilmar, mas caraca, dá mó trabalhão. Se eu quisesse fazer de alguma outra forma, tem algum outro macete? Tem. Eu não vou colocar no quadro, eu vou falar. Você anota aí, dá um pause que eu vou falar rapidamente. Se eu quiser saber quantos são os múltiplos de 6, por exemplo, eu posso pegar o meu 720, ó, vou botar aqui no cantinho, vou botar até de amarelo. Eu vou pegar aqui o meu 720 e vou dividir por 6. Eu quero saber os múltiplos de 6. Quanto que vai me dar isso aqui? Essa conta aqui ela é exata, né? Dá 120 e resto 0. O que eu faço com isso aqui? Eu calculo a quantidade de divisores naturais ou a quantidade de divisores positivos do 120. Quando eu fizer essa conta, vai dar exatamente 16. Então, fica a dica aí. Se vocês acharem que for mais fácil, fica à vontade. Tranquilo? Espero vocês numa próxima aula. Fica com Deus. Abraço.